Não, eu vi o tempo de gravação aqui, deu quase 2 horas. O que esses meninos ficaram arrumando? E antes disso ainda deu quase 2 horas da gente tentando entrar. Eu acho que agora a gente Nossa, entrou. você acha que agora. Mas. Opa, peraí, eu acho que mudou aqui, hein? Ao vivo agora, tá transmitindo talk shows e podcast. Quero assistir. Olha, tem um anúncio. Acho que a Hum, gente entrou, hein, seu Zé? Profissão gamer. o. Opa, ó nós aí. Agora entrou. Deixa eu olhar pra WhatsApp. trás que ainda tá na minha cara, né? A O câmera. quê? Não, velho, ficou muito legal eu tipo, o zumbi mexendo assim, parece que é eu pra. Gostei. Boa noite. Estamos com mais. Aqui mais. Estamos aqui com mais um Talking About the Dead. Eu sou a Isa, esse é o Fábio e hoje a gente vai falar sobre a 10ª temporada. 10ª temporada que representa a queda definitiva de audiência na Walking Dead. Na verdade, o pessoal que parou mesmo já tinha parado antes, né? Ah, não, com certeza. Porque a 10ª, ela até que é uma temporada boa, assim. Ela não tem muito filler, né? Tem umas temporadas que tem muito filler, acho que é a 8ª, chega a ser chata. A sétima eu acho que tem 7ª, bastante. né? É. É, eu acho que sim. Não vou lembrar. Essa Você vai fazer o temporada. resumão. Desculpa, pode. Não, eu ia falar isso, que eu não vou fazer um resumão, porque é uma temporada mais recente, a gente não precisa ficar lembrando o que acontece pra quem assistiu. Quem não assistiu, não assistiu mesmo. Então, o negócio que eu acho muito legal de The Walking Dead, eu acho que eu já até falei isso algumas vezes, é, mas é eles mostrarem como que as pessoas chegam onde chegaram, né? Assim, por que elas fazem o que elas fazem, como que elas fazem o que elas fazem. E essa temporada é muito legal porque começa com eles treinando, né? Na nona temporada a gente viu eles falando que tinha um lugar para treinar, a temporada termina meio com essa conversa. O pessoal de. Porque o pessoal que morava, que vivia no reino, né? O reino meio que desmoronou lá, ó, teve problema lá nos encanamentos e tal, e eles estão morando em Hilltop agora. E aí no final da temporada eles falam assim que eles precisam treinar, né? Deixa eu só ver se o nosso áudio tá saindo. Você conferiu? Ah, Nosso áudio está saindo? saiu sim, tá Houve saindo. um erro de rede, tente novamente. Voltamos. Ao menos aqui, né? Porque cai toda hora. Para eu ficar calado e falar besteira. É, Deixa eu só ver se seu áudio tá saindo, porque o meu eu já vi que tá. meu áudio. Ah, tá saindo, tá tranquilo. Mas aí, essa temporada ela tem ela começa com o pessoal treinando uma formação ali, até meio que militar, para combater o bando da Alpha, né? Os sussurradores, que são os novos inimigos da galera lá. E aí a gente tem eles treinando uma formação com escudos e eles já chegaram em um momento da história assim que eles já não têm munição mais de arma, então eles começam a usar arco e flecha, né? Não sei como é que eles arrumaram flecha, provavelmente eles fazem as flechas. É mais fácil a flecha do que a bala. É, apesar que a gente tinha o Eugene prometendo fazer bala, né, na temporada passada, mas eles passam a usar arco e flecha, lanças, esse tipo de armamento mais rudimentar, digamos assim. E aí a temporada começa já com essa, né, esse treinamento e tal, que é uma coisa que The Walking Dead ela já mantém desde o início, né? Porque a gente tem o Rick que sabe atirar porque, obviamente, ele é um policial, obviamente ele sabe atirar. A gente tem o Shane que ele sabe atirar porque ele é um policial, obviamente ele sabe atirar. A gente tem o Daryl e o Murdoch que sabem atirar. E a gente sabe a história, o pai deles levava eles pra caçar e tal. Mas a gente tem, por exemplo, a Andrea lá no início, que ela tem uma arma que o pai dela deixou pra ela, mas ela não sabe nem destravar a arma.
né? A gente tem a Carol que não, nem sabia pegar numa arma, e durante a história eles mostram eles aprendendo a atirar. Então, a The Walking Dead sempre teve essa preocupação, assim, por que essa pessoa sabe atirar? Por que ela... Né? Ali a gente tem a Maggie também, que ela vivia na fazenda, então ela, né, tinha uma questão com a caça também, apesar que eu acho que ela não caçava diretamente, mas ela já tinha um contato com arma. Então tem muito isso, e eu acho muito legal que nesse primeiro momento da 10ª temporada eles estão mostrando uma formação de luta, que não é que eles tiraram aquilo do nada, né? A pessoa... você vai pegar, sei lá, os moradores de Hilltop e eles do nada aprenderam uma formação militar. Não é isso, eles têm um treinamento e tal. E eles treinam lá na base de Oceanside, né, lá na praia. Depois disso a gente tem Oi, Diga. travou a sua imagem. Na live, mas tá saindo meu áudio? Eu tô te ouvindo. Não sei se o pessoal tá também. Deixa eu ver, eu acho que caiu a live só pra gente que tá assistindo. Que aqui pra mim tá normal. Tá normal, mas a minha... Agora eu tô vendo sua cara de novo. Aqui, né? No... Já volta. Esperando. Aí depois a gente tem, depois desse treinamento, e deixa eu só ver aqui. Não. Voltou. O que tá rolando, E daí... Pronto. A gente tem uma questão também que é... The Walking Dead, ela traz uns questionamentos bem interessantes, assim. Não diretamente, mas eles... a gente tem a queda de um satélite. E é uma coisa que acho que a gente não pensa muito, né? Tipo assim, se as pessoas... Né? A gente pensa, por exemplo, as pessoas pararam de conviver, vai acabar a energia elétrica, vai parar o fornecimento de água, mas e os satélites e tal? Porque a gente sabe, né, que hoje em dia, com o mundo funcionando de uma maneira que a gente considera normal, né? Quando um satélite ele chega em um estágio ali de uso, sei lá como é que funciona isso, mas a gente sabe que as agências espaciais derrubam os satélites, né? Se ele não tiver em uso mais, ou se ele tiver com algum defeito, ele é derrubado. E quando não tem ninguém, né, averiguando isso? Aí a gente tem a queda do satélite, que cai entre o território da Alpha, dos sussurradores ali, e o território que ficou delimitado ali para o pessoal de Alexandria, de Oceanside. Ele cai, na verdade, mais próximo de Oceanside. E o pessoal né, vai até lá para apagar o fogo, porque podia atingir o território deles, né, o lugar ali onde que as pessoas vivem. E aí, só que, né, fazendo isso, eles invadem o território da Alpha. O que é importante a gente lembrar também que nessa temporada passada a Alpha diminuiu o território deles, né? Ela aumentou o território do grupo dela como uma... como é que chama? Tipo assim, ela revidou, né, o ataque deles ali. Retaliação. Isso, exatamente. Essa palavra que eu queria. Obrigada. Ela fez uma retaliação e contra lá o grupo, né, que acolheu a filha dela e não quer devolver. Então eles estão com um território um pouco mais reduzido do que eles tinham até o final da temporada anterior. A gente tem também um fato importante, que a Lígia ficou em Alexandria, né? Ela integra aquele grupo, mas as pessoas ainda não aceitam ela muito bem. A gente tem isso... antes a gente já tinha isso com o grupo dos salvadores, né? Que algumas pessoas do grupo não queriam que aquelas pessoas que antigamente eram inimigos, né, fizessem parte. E agora a gente tem isso muito voltado com a Lídia. E a Lígia tem um grupo lá de uma mulher e 2 rapazes que ficam provocando ela. E até chegar o momento deles fazerem uma emboscada para agredir ela fisicamente. E ela é salva pelo Negan.
Nesse momento o Negan ele já tá solto ali na comunidade, né? Porque anteriormente ele ficava preso, ficava lá naquela cela que eles construíram, que na verdade o Morgan construiu. Mas já tem um tempinho, assim, que ele meio que integra o grupo ali também, ajuda na plantação, e como ele é um homem forte, né, eles acabam usando ele ali tanto ih, não sai. Tanto na plantação ali, mas também ele atua meio que como um guarda ali, né, ficar de olho nas coisas que estavam acontecendo. Até pelo fato dele ter salvo a Judith também, na temporada passada, eles ficaram meio que assim, com uma dívida, entre aspas. Então eles deixam o cara solto, mas sempre sendo vigiado e tal. E aí nesse momento ele vai salvar a Lígia, que tá apanhando de 3 caras, né? Não, 2 caras e uma mulher. E quando... 2 caras e uma moto. E aí quando ele tira o pessoal de cima dela, assim, ele é bem violento nesse momento e acaba matando uma das pessoas, né, que é a mulher. Nisso o grupo, né, o pessoal lá de Alexandria, que já não gostava dele, já não queria ele reincorporado na sociedade, né, já quer caçar a cabeça dele de novo, e ele volta pra cela. Durante a madrugada, alguém solta o Negan e a Lídia, ela assume esse papel. Ela fala que foi ela que soltou porque ele ia ser massacrado por ter feito a coisa certa, né? E no caso ele teria salvo a Lígia, mas tem gente que não acredita muito na história, acha que ela tá tipo passando um pano pra ele e tal. E aí ela assume e ela mesma desce pra essa cela pra ficar lá, porque ela se sente mais protegida, né? Ela apanhou bastante, ela tá bem machucada. A gente também tem uma outra história paralela, que é a Rosita teve o filho dela, né? A filha, a Coco, que é filha do Siddiq, mas ela continua seu relacionamento com o Gabriel. E por algum motivo o Eugene tá lá no meio dessa galera. E o Eugene, né, ele é um nerdão, assim, bem nerdão mesmo. E ele começa... Estereotipado. Bem estereotipado. E ele começa a querer ajudar na criação da Coco. E ele começa a... tipo assim, ele faz tipo assim, uma tabela de horários que ela faz cocô, que ela mama, que ela rota, essas coisas. Não dá pra fazer mesmo, né, cara? Ele mapeia, né, a vida dessa criança e dá pro Siddiq e fala assim, é assim que sua filha funciona. É uma cena até engraçada, assim, porque a gente sabe que o Eugene é apaixonado por Rosita, mas ele já entendeu que ali não é... que ele não vai ter nada com ela, né? A Rosita tá entre o Siddiq e o Gabriel. E aí, mas ele gosta dela, né? Ele quer ajudar de alguma forma. É o estereótipo do nerd mesmo, né? Até acontece uma cena curiosa nessa temporada, que é o fato que eles têm uma discussão a respeito disso, né? O Eugene e a Rosita, eles discutem e ela fala que ela não... tipo assim, ela nunca vai se envolver afetivamente com ele. E aí ele fala assim... que ele sempre sonhou com isso, que ele nunca vai ter nada... ele nunca vai ser, tipo, especial pra ela, alguma coisa assim. E ela fala, você acha que a amizade não é uma coisa especial? Você acha que a amizade é alguma coisa menos, né? Vale menos? E aí eles têm uma crise e o Eugene vai pra Hilltop. Ele deixa Alexandria e vai pra Hilltop, levando as peças do satélite que ele tinha pego para montar um rádio. Ele queria... ele aproveita, né, que o satélite tem um equipamento de altíssima geração, né, altíssima tecnologia,
para tentar montar um rádio lá, pegar peça para ele montar o rádio dele. Uma coisa. Aí. Ah, tá. E aí eles têm um novo médico também, porque o Siddiq, ele era um médico, né, lá de Alexandria, que ele acaba sendo médico de todos, né, todas essas comunidades, porque os outros médicos que a gente tinha já morreram. A Enid, que estava sendo a aprendiz dele ali, foi morta pela Alpha na temporada passada, então tem ele, e agora eles têm o Dante também, que é um novo médico de Alexandria, que está ajudando, porque o outro fato importante que a gente sempre fala de The Walking Dead também é que ele mostra como as pessoas ficam abaladas emocionalmente com as coisas que acontecem, né? O Siddiq, ele viu a galera que foi morta pelo grupo da Alpha, né? Que eles colocaram as cabeças nas estacas no final da temporada 9. O Siddiq, ele estava presente, ele viu essas pessoas morrerem. Então ele fica assombrado com essas cenas e ele fica em estágio delirante mesmo, assim, de ficar revivendo aquela cena. Ele né, tenta descansar, tenta dormir, mas ele fica revivendo aquele momento constantemente. E o Dante acaba sendo dando uma força ali pra ele. A gente tem a Carol, que também tá perturbada, né? Ela também tá tendo alguns episódios delirantes. E ela começa a querer caçar a Alpha de qualquer maneira. Lembrando mais uma vez que a Carol já perdeu um bocado de filho nessa história. E que a Alpha matou o último filho dela até então, né? Que era o Henry. Que é um dos que fica com a cabeça lá nas estacas. Isto. Então, ela é outra que tá bem perturbada mesmo, assim, tendo episódios delirantes. E ela fica também querendo caçar a Alpha. E eles saem pra... Ela e o Daryl saem pra uma missão, assim. Ela diz pro Daryl que ela tá indo pra uma missão de reconhecimento pra encontrar onde a Alpha esconde a Horda. Mas, na verdade, ela quer... Ela tá caçando eles, né? O quê? Ela quer a vingança. Exatamente. E aí, ela... pega um dos sussurradores, leva ele como refém pra Alexandria e tenta interrogar ele sobre onde tá a Alpha e tal. E aí, em um certo momento, ela resolve conversar com a Lígia. E a Lígia... assim, na verdade, tem dois momentos. Tem o caramba, é um negócio com o nome. Gente. O cara lá da mão de ferro, como é que ele chama? Ele perdeu a mão na temporada passada. O cara da mão de ferro. Como é que chama? É um bom nome. Abraham. Não. Aaron. Não, Aaron. já. Aaron. O Aaron, ele tem conversado com uma sussurradora que a gente descobre que é irmã da menina que deixou o filho pra trás, né? Naquela cena da 9ª temporada. Que o bebê é resgatado pela Connie. E ele fica conversando com essa menina, descobre que ela é tia dessa criança que foi deixada pra trás pra morrer e que foi salva pela Connie. E aí a gente descobre, primeiro, que a Alpha tá... Primeiro que ela é tia dessa criança, né? Segundo, que a Alpha tá intoxicando a água. Essa menina, que agora é a Gama, né? Depois dela ter matado a irmã dela e tal. Ela é nomeada como Gama. E ela tá abrindo os zumbis, assim, e intoxicando a água que desce pra Alexandria. Gente, que boa, né? Só que essa cena eu tenho... tipo assim...
o Aaron já sabe que ela tá intoxicando. Ele viu. Por que ele não avisou a Alexandria, sabe? O pessoal em Alexandria tá todo intoxicado. Inclusive a Rosita tá intoxicada. Tem muita gente lá na ala de enfermagem intoxicada. E, tipo, o Aaron viu. Por que ele não avisou ninguém? Eles têm rádio, eles se comunicam por rádio. Não faz sentido ele não ter avisado. O cara quer ver o pau quebrar. Quer ver pegar fogo mesmo. E aí a gente tem Aí a gente descobre também que a Alpha, ela contou pros sussurradores que ela matou a Lígia. Eles não sabem que a Lígia tá viva e que ela tá em Alexandria. Ela, tipo assim, pra tentar convencer eles de que ela se importa mais com o grupo do que com a própria filha, ela fala, eu matei. E na verdade ela não matou. Então quando chega esse primeiro que eles sequestram, né? Que a Carol sequestra e coloca lá na... Véi, a gente tá online? Peraí. Tá, né? Tá. Eu creio que sim. Quando chega esse primeiro lá, esse sequestrado, né? Esse sussurrador lá, a Carol pede ajuda pra Lígia e ela percebe que ele acredita que a Lígia morreu. Ele fala com ela que a Alpha matou a própria filha por nós, alguma coisa do tipo. E aí a Carol quer levar a Lígia lá pra ele ver que, na verdade, eles estão sendo todos enganados, né? Ei, Marlon, obrigada. E aí... O Marlon falou que a gente tá online. Tudo bom, Marlon? E aí a gente tem esse... Perdi onde é que eu tava. Tava falando que a gente... o pessoal de Alexandria tem esse site, né? De tipo assim, se a gente mostrar pro grupo da Alpha que a Alpha não é quem ela diz que ela é, né? Que ela não... Porque ela tem quase que uma influência ali mística sobre eles. E aí eles pensam que se eles revelarem quem que a Alpha é de verdade, que ela mentiu pra eles, né? Eles poderiam gerar uma rebelião entre eles mesmos ali. Só que o cara morre. Ele tem um ataque e morre. E aí a gente descobre que ele morreu porque o Dante, na verdade, ele é um infiltrado da Alpha que tá vivendo em Alexandria. E aí o Siddiq, quando ele percebe isso, já é tarde demais. E o Dante mata o Siddiq. No momento, né, que ele... Assim que ele mata, ele ainda tá na casa do Siddiq. A Rosita chega. E tem uma cena que pra mim é uma das cenas mais desesperadoras da série inteira. Que é a Rosita lutando com o Dante, enquanto o Siddiq zumbi tá vindo pra cima da Coco. É uma cena absurda, desesperadora. A galera é rápida, né, também, pra virar zumbi. Só nos melhores momentos. Parece que a adrenalina no local antecipa o processo, sei lá. Sei que... Não, o interessante disso que você falou é que em Fear the Walking Dead a gente tem um grupo de pessoas que eles ficam tentando estudar o tempo de transformação. Só que é tipo você falar dos nazistas, por exemplo, que ficavam fazendo experimento nas pessoas pra tentar ter algum avanço da medicina, alguma coisa assim. É esse mesmo tipo de pensamento. Eles matam as pessoas e ficam esperando elas se transformarem e contando ali o tempo. E aí eles levam em consideração o peso, problemas prévios de saúde, né, comorbidades. E aí eles vão meio que... Já foi vacinado pelo corona. Eles vão mapeando, assim, quanto tempo que leva para cada um se transformar. E é uma das partes mais legais que eu acho que tem em Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead é uma série muito boa, apesar que ela é um pouco mais pastelão do que The Walking Dead. Tem um episódio, por exemplo, que elas
a galera tipo, tem, tipo assim, sei lá, 5 rádios pra se comunicar. E aí tem um episódio que do nada todo mundo tem rádio e resolveu todos os problemas que 5 minutos atrás não podia ser resolvido porque não tinha rádio suficiente, sabe? É só mudar uma linha no roteiro aqui que fica tudo isso. Tipo isso. Mas aí voltando pra The Walking Dead, tem essa cena que é, pra mim, desesperadora. A criança chorando, o zumbi vindo, a mãe lutando com o Dante lá, que é um cara muito grande. A gente sabe que a Rosita é forte, mas a gente vê que o Dante também é bem maior do que ela, né? Então, assim, você tem a esperança que a Rosita vai conseguir se virar, mas ao mesmo tempo você fica, será? No final das contas ela consegue acertar eu acho que é uma facada na perna do Dante e consegue salvar a Coco. E aí a gente perde um dos personagens mais queridos também, que é o Siddiq, né? E o último médico. E o último médico, porque agora o Dante, né? E o o Gabe mata o Dante. Ele chegou num ponto que ele não quer mais deixar margem pra esse cara fazer mais nada. Ele fica muito nervoso, vai lá e mata o cara. Resolve o Acho problema. justo. É uma coisa que às vezes falta em The Walking Dead, né? Tipo, eles ficam querendo salvar a gente demais. Né? Tem uns problemas assim que dava pra resolver com, sei lá, 3 minutos e uma facada. Os caras ficam demorando. Não precisava. Justamente. E aí a gente tem o Negan, que tá foragido, né? Que tá sumido, que a gente não sabe o que aconteceu com ele ainda. E a gente descobre que ele tá lá, vivendo com a Alpha, tentando fazer parte daquele grupo. E aí tem um ataque em Alexandria, um ataque em Hilltop. E a galera vai tentar fugir. Quando eles vão fugir, eles percebem que as rodovias estão... As rodovias não, né? Os caminhos que eles têm, as estradas que eles têm ali, estão todas bloqueadas. E aí eles percebem que o Negan, que aquele é um modus operandi do Negan, né? Descobrem que o Negan tá com a Alpha. E aí tem a Carol saindo de novo. Eles descobriram onde é que tá a Horda. Na verdade, eles foram pra achar a Horda, não acharam a Horda. E na hora que eles estão voltando, que é uma informação até que a Gama dá pra eles. A Gama aparece no portão de Alexandria falando que o Aidan, que é aquele nenenzinho, era sobrinho dela e tal, e passa a informação, dá um mapa falando de onde que tá a Horda. Eles vão até esse lugar, não tem Horda, a Horda não tá exatamente no lugar onde que ela fala. E aí ela fala, não, aí ela, a Carol, o Daryl, a Connie, a Magna e a Kelly e o Jerry estão nessa missão de ir lá achar a Horda. E aí no caminho eles estão voltando, já viram que a Horda não estava onde que ela falou. A Carol vê a Alpha e sai correndo atrás da Alpha. Nesse momento a gente percebe que assim, o Daryl já deu um monte de esporro na Carol porque ele percebe que ela tá muito afetada com os acontecimentos da temporada passada, que ela tá fazendo um monte de merda assim, inconsequente, sem pensar. Só que a Alpha também já percebeu isso. E a Alpha começa a usar isso contra eles, né? E aí ela faz isso, aparece de propósito pra Carol correr atrás dela, e é uma armadilha. Ela leva esse grupo de pessoas pra uma caverna, não sei se é exatamente uma caverna, uma gruta, sei lá. Que é onde estão os zumbis. Que é onde tá a horda dela. A horda dela tá escondida, só que eles estão presos agora nesse lugar. Né, tipo assim, tem um lugar mais baixo onde estão os zumbis e eles estão numas pedras num lugar mais alto, eles conseguem saltar as pedras pra sair de lá, conseguem encontrar o caminho de saída. Só que a Carol tá muito né, com aquela sede de vingança, ela quer, e ela acha que destruir a horda ali naquele momento pode ajudar eles a
tipo assim, não é nem ganhar, mas assim, ter menos perdas, né? Que a horda é muito grande. E aí a Kelly encontra umas bananas de dinamite e a Carol resolve que ela vai explodir aquela horda com a galera lá dentro da Já tá gruta. ali mesmo? Por que não? A Carol nessa temporada, ela tá mais. Como é que eu digo? Tá meio Morgan, não tá? Você não acha, não? Uma vibe meio Morgan. Tá, ela tá bem naquela, né, quando o Morgan, ele perde o filho dele, né, e o Rick volta lá na cidade, encontra ele, que ele tá bem transtornado, assim, bem... A Carol tá bem Nessa vibe Morgan. nesse momento psicológico, digamos assim. E aí, e assim, a Carol ela quer resolver o problema de qualquer forma, ela, ela tá inconsequente até, né? Ela Hum. quer. Tipo assim, ela quer resolver. Ela não quer esperar, ela não quer bolar um plano, ela quer ir lá e resolver. A gente já viu na série várias vezes as pessoas, né, fazerem isso e a gente já viu que não dá certo. Mas a Não gente costuma também. funcionar. É, mas como a gente sempre fala também, a gente entende as motivações da Carol pra fazer as coisas que ela faz. Embora a gente saiba que é, né, inconsequente, eu deveria pensar mais. E a gente tem. O que mais que a gente tem de importante no início dessa temporada? O Eugene consegue contato com um novo grupo, né? Na verdade, ele conversa com uma tal de Stephanie e ela fala que ela tem um grupo, mas a gente não sabe mais nada sobre eles. A gente só sabe que o Eugene tá trocando ideia com o rádio que ele construiu lá com as peças do satélite, né? Ele troca ideia com essa tal de Stephanie, mas a gente não tem nenhuma informação de onde que ela tá, de quem que ela é, de como que é o grupo dela. A gente tem também uma coisa que eu esqueci, a Michonne. Ela encontra um cara. Eles estão indo pra Oceanside. A Michonne, o Luke, a Judith e um outro cara que eu esqueci o nome também. Eu sempre vou esquecer o Virgil. nome. Mas aí eles estão indo pra Oceanside. Eles passam numa biblioteca e um cara salva o Luke. Resumindo, é isso. A Michonne vai pra. É Virgil mesmo. O cara que salva a luz. Isso, o Virgil. E esse cara aparece lá em Oceanside quando eles já chegaram. E a Michonne, né, eles reagem à entrada daquele intruso lá. Mas aí o Luke falou, esse cara aí foi o cara que me salvou. E aí eles têm uma conversa lá, tipo... Ah, porque que você tá fazendo aqui? Aí o cara fala, eu moro numa ilha, precisava de um barco pra voltar pra minha casa e tal. Eu preciso levar umas coisas pra minha família. Aí a Michonne propõe pra ele assim, propõe pra ele, que ele fala que ele tem munição lá nessa ilha dele, que tem arma, tem munição e tal. Aí ela propõe, ó, eu te dou uma carona no barco, te levo até lá, você me dá as munições, eu volto com o barco das meninas, os caras não podem ficar sem barco aqui. Aí eles entram num acordo, a Michonne leva o Virgil de volta pra ilha que ele vive lá, e nisso ela descobre que a família dele tá morta, que aí ele pede ajuda pra matar eles, né, enquanto zumbis, né. Ele pede ajuda. E daí ela não consegue dormir lá, e o cara arrumou um abrigo pra ela lá, porque eles ficam durante a noite, porque eles não. Ele fala que tá escurecendo e eles não vão conseguir encontrar a munição que eles precisam. Daí, só que ela não consegue dormir durante a noite, ela resolve investigar a ilha lá, meio que sozinha. E ela encontra 3 prisioneiros que esse cara fez lá. Só que o Virgil, ele percebe que ela tá nesse lugar, ele prende ela, droga ela tem alguns delírios, algumas alucinações. E aí ele fica tentando convencer ela que aquele lugar, né,
aquele aquele estado de alteração, é um lugar melhor, porque quando ele se droga, né, o próprio Virgil, quando ele se droga, ele vê a família dele. Só que a Michonne começa a lembrar de quando ela estava sozinha, né, que ela, no início ela anda com aqueles dois zumbis, que a gente sabe que são, na série, é o irmão e o namorado, isso. E ela começa a lembrar desse momento e ela fica pensando como seria as alucinações dela são também no sentido assim, como seria se ela não tivesse encontrado o grupo do Rick, se ela tivesse entrado pro grupo do Negan primeiro. Bom, no final a Michonne, ela consegue se livrar desse cara, né? Ela consegue, na verdade, do cárcere ali desse cara, né? E aí ela liberta as outras 3 pessoas que estão lá e ela consegue... E aí ele fala assim, não, tá, então vai lá, pega suas coisas e vai embora, tranquilo. Só que quando ela vai pegar as coisas dela, ela encontra as botas do Rick. E aí ela fala, não, peraí, eu conheço essa bota aqui, onde você achou isso aqui? E aí o Virgil leva ela até um barco que ele teria encontrado à deriva. E aí eles entram nesse barco, encontram lá, e a Michonne encontra um celular, um iPhone, com um desenho gravado na tela. Como se tivesse sido arranhado na tela, assim mesmo. Que é a Michonne e a Judith. E tá escrito Rick em cima e tem um escrito em japonês, que eu vou ter que conferir aqui, porque eu já esqueci o que significa o escrito em japonês, que é Believe a Little Longer, né? Acredite um pouco mais. E, assim, pra Michonne, aquele é um indicativo de que o Rick ainda tá vivo. Só que se a gente pensar bem, o Rick morreu, entre aspas, né? Ele sumiu ali, ele foi embora, explodiu naquele negócio lá, quando a Judith era um bebê ainda. E o desenho é da Michonne com uma criança maiorzinha, que é a Judith, né? Que deve ter agora uns 9 anos, uns 8, 9. E com o chapéuzinho e tal, com o chapéu, né? O chapéu do Rick, que passou pro Carl e agora é a Judith que usa. Então, a gente tem a teoria, né, de que não foi o Rick que desenhou aquilo, porque o Rick não conhece a Judith maiorzinha. E ele não se aproximaria, veria ela e iria embora, né? Não faz sentido essa teoria. Então, existem teorias que rodam até na internet de quem desenhou aquilo teria sido a Annie, que a gente conhecia anteriormente como Jadis, que é a líder lá do grupo que vivia no lixão, né? Até pelo fato dela ter um histórico de como é que chama? Fazer esculturas, pintar, desenhar. Então, tem essa teoria, mas a gente de verdade não sabe quem que fez esse desenho, mas sabe que é a Michonne e a Judith desenhada nessa tela do iPhone. E aí a Judith, a Michonne entra em contato com a Judith e conta pra ela que ela encontrou esses objetos que pertencem ao Rick, né? E a Judith convence ela a ir atrás, a procurar o Rick. Porque a Judith fala que ela tá bem, ela e o RJ, né? Que é o Rick Jr. Ela fala, a gente tá bem, a gente tá com o Daryl aqui. Quando a Michonne sai, ela pede o Daryl pra cuidar das crianças, né? Então a Judith fala assim, a gente tá aqui com o Daryl, com a galera que é nossa amiga, a gente tá em segurança, mas você não sabe se ele tá em segurança ou se ele tá precisando de ajuda. Então encontra o cara lá e a Michonne vai. A Michonne dá carona pra essas três pessoas que ela encontra lá na ilha, no barco, e eles vão embora. E a Michonne
No caminho ela faz aquele zumbi de novo para acompanhar ela, amarra na corda, corta a mandíbula e os braços. E tem uma cena muito interessante, que é a cena que ela, esse momento ela encontra duas pessoas pedindo ajuda, e ela para ajudar, mas quando ela vê, tem uma infinidade, tem como é que chama? Um desfile de pessoas lá embaixo, assim, muitas pessoas. E a gente sempre comenta também que The Walking Dead ele vai ampliando o mundo, né? Primeiro você tem aquele grupinho pequeno que tá escondido ali na clareira da primeira temporada, né? Que é aquele Depois da fazenda. aí depois aumenta um pouco pra fazenda. A gente descobre que tem mais algumas pessoas vivas e tal. Depois eles encontram uma comunidade, né? Que é lá como é que chama, gente? Woodbury. A galera do governador. Isso. E aí vai ampliando. Agora eles já têm noção que tem mais comunidades, mas aí a gente vê esse tanto de gente que acho que ninguém nem imaginava que existia tanta gente viva ainda. Só que a Michonne foi embora. A gente não tem mais contato com ela. Ela fala que ela vai levar o rádio para entrar em contato com a Judith, mas a gente não tem mais notícia dela. Do lado de cá, Do lado de cá, eu acho. de quem ficou para trás lá em Alexandria. A Carol explodiu lá a gruta, né? E a gente perdeu a Magna e a Connie. Só que durante esse ataque a Hilltop, que tem a ajuda do Negan, a Magna consegue voltar no meio da horda. Ela se disfarça ali, se camufla entre os zumbis e ela volta pra Hilltop no meio da horda. Só que a Connie, ela permanece desaparecida. Pra não estender muito, a gente tem depois desse ataque a Hilltop, que Hilltop fica destruída, o Negan, ele bola um plano, prende a Lígia e leva a Alpha pra lá. Fala assim, tô te levando pra eu encontrei sua filha, ela tá presa numa cabana e eu vou te levar lá. Só que quando eles chegam na cabana, ele prendeu a Lígia numa cabana e leva a Alpha pra outra. E aí o Negan mata a Alpha. A gente descobre que era um combinado que ele tinha feito com a Carol. A Carol soltou ele lá da cela pra ele fazer isso, pra ele se infiltrar. Ninguém mais poderia saber, né? Porque podia dar errado o plano. Alguém podia não concordar, né? Com esse plano, que era o mais provável que ninguém fosse concordar. Porque tinha tudo pra dar errado também. Tinha tudo pra dar errado. E dar certo. E por que alguém ia confiar no Negan, né? Por que a Carol ia confiar no Negan? Não faz o menor sentido. Mas enfim, ele consegue matar a Alpha. Só que ele gera, essa morte da Alpha gera uma revolta imensa no Beta, né? Que ele fica... Ele realmente tem a figura da Alpha como um líder, assim, quase que místico, quase que uma divindade. E quando ela morre, ele fica ali, né? Toma lá da cá, né? Eles matam um, aí a galera fica revoltada, aí mata outro, a galera fica revoltada. Mas aí é um dos pontos mais importantes dessa temporada, né? A morte da Alpha. Mas aí o Beta, ele lidera um grupo pra atacar a Alexandria de novo. Só que, sabendo disso, né, quando o Daryl descobre que o Negan tinha matado a Alpha, ele volta, eles já bolam um plano lá, e eles já fugiram de Alexandria. Então a Alexandria é invadida pelo Beta com diversos zumbis, e ele ainda consegue alguns sussurradores junto com ele.
mas eles já não estão em Alexandria mais. E aí eles tinham bolado um plano, mas eles percebem também que no meio do caminho o Beta percebe que eles têm um plano e ele muda a trajetória para ir para o lugar que eles estão. Eles estão em um pronto-socorro, um hospital, não sei, uma emergência lá. E aí eles ficam cercados de zumbis e aí eles bolam um outro plano, tipo, vamos levar... A gente mata os sussurradores, né? Mas primeiro a gente tem que tirar os zumbis. Então o Luke arma um sistema de som para levar para uma carroça, e a ideia é que a carroça caia no penhasco, porque os zumbis vão seguir o som e vão cair atrás. Aí eles se dividem em grupos de 2 para levar os equipamentos até a carroça e conseguir fazer esse plano. Durante eles fazem, né, aquela técnica que a gente já conhece lá da primeira temporada, que é se sujar com as tripas de zumbi pra ficar com o cheiro lá e conseguir se camuflar no meio dos zumbis. E Tem uma coisa interessante com essa técnica. Eles usam ela desde a primeira temporada e você pode saber que, tipo, no meio do caminho vai dar alguma coisa. Vai dar merda. A gente tem o Gabriel fica cego, né, com uma infecção que ele consegue usando essa técnica. Uhum. Mas tipo assim, é a técnica mais usada, a mais perigosa também. Na primeira temporada, eles fazem essa técnica que chove no meio do caminho, né? Então sempre tem uma coisa. E nesse caso agora, a gente só tem uma perda, que é a Beatriz, lá uma das meninas de Oceanside. Que, assim, é triste que ela morre, mas ninguém dava muita ideia pra ela mesmo. Ideia, né? Então, e aí ela é substituída. Ela fazia dupla com a Carol, né? Ela é a última dupla a conseguir sair do meio dos zumbis ali pra tentar chegar na carroça. E aí ela é substituída pela Lígia, que pega a mochila dela e vai em direção a Carol pra eles realizarem o plano. Nossa, comecei a soluçar. Tô vendo. Aí é emoção. o plano dá certo durante alguns minutos, mas depois os sussurradores conseguem derrubar a carroça. Eles quebram uma das rodas e aí eles ficam sem como atrair os zumbis, né? Só que aí a Lígia se prontifica a atrair os zumbis. Ela fala que a mãe dela ensinou pra ela como liderar os zumbis ali, liderar a horda. E aí no final ali tem uma briguinha que a Carol fala: não, pode ir embora, que eles iam ter que pular do precipício, né? Porque a ideia era jogar a carroça e eles pularem, né? Como não tem carroça mais, a pessoa teria que guiar os zumbis até o precipício. Mas no final das contas, a Lígia puxa a Carol, e uma das duas cai no precipício, cai os zumbis sozinhos, que era uma ideia que eles podiam ter tido desde o início, esconder atrás da pedra, né? Mas enfim. E aí a gente tem o grupo conseguindo se salvar ali. Eles matam alguns sussurradores, conseguem eliminar bastante, mas o Alpha tá chegando. O Beta tá chegando lá no hospital onde tá o Gabriel. Só que eles já conseguiram evacuar a galera pela parte de trás do hospital. Eles descem pelo buraco do elevador e o Gabriel fica pra trás pra defender. Quando os sussurradores conseguem entrar, eles são surpreendidos por um cara mascarado, sei lá, um Mr. M
apocalíptico. Esperemos do capiroto. E aí descobre que esse cara tá com a Maggie. E a Maggie voltou, né? A Maggie, desde a nona temporada, que ela tava vivendo em outro lugar, lá com a George. E aí eles se reúnem, voltam pra Alexandria. E... o que mais que tem? A Michonne já foi embora. A Connie aparece, mas não só pra gente, porque a espectadora não aparece lá. E quem encontra ela é o Virgil, que sabe-se lá como que ele chegou em terra firme de novo, porque ele tinha sido abandonado na ilha pela Michonne lá e o grupo. E aí ele encontra a Connie desmaiada no caminho, assim, bem desidratada mesmo, bem... Hã? Debilitado. Debilitada, exatamente a palavra. Hoje eu tô só adicionado, tá vendo? Modo Hawaii. Modo Eugene. Mas aí tem o Eugene indo pra... bem lembrado. Tem essa parte Bem também. lembrado, o grupo Eugene. O grupo do Eugene. O Eugene, junto com o Rei, a Yumiko, eles vão pra tentar esse encontro com a Stephanie. E aí, no meio do caminho, eles param em uma cidade, percebem que a cidade tá meio esquisita, assim. Tem uns zumbis meio que amarrados, enfeitando o lugar quase, assim. Tem zumbi com taça colada na mão dentro de restaurante. Umas coisas bem bizarras, assim. E aí eles encontram uma das personagens mais legais, na minha opinião, que é a princesa. Que ela tá vivendo sozinha nesse lugar, nessa cidade. E ela é... assim, ela tem alguma questão psicológica que a gente não sabe muito bem. Mas ela, de tanto ficar sozinha, ela ainda ficou, né, assim, afetada pelo fato de estar sozinha num apocalipse zumbi, vivendo com zumbis ali. Tanto que ela usa os zumbis para enfeitar a cidade, para ela ter um mínimo de ideia de normalidade ou de convivência, não sei. E ela tenta ajudar eles, né? Ela fala que quando eles se encontram, na verdade, aparecem zumbis atrás e ela atira nesses zumbis, fazendo com que os cavalos da galera fujam. E aí ela fala, não, eu sei um lugar onde tem transporte aqui, vou conseguir... Na verdade, o termo que ela usa é set of hills. É tipo assim, eu tenho como que a gente traduz isso? Um grupo de rodas, né? Que em inglês faz sentido, né? Ali, eles usam essa expressão para falar que é um veículo. E aí ela vai guiar os quatro, né? Até os três, na verdade, até esses veículos. Só que para isso ela passa no meio de um campo minado, ela dá a volta com eles pela cidade. Ela tá um pouco perdida, mas ao mesmo tempo ela tá feliz que ela encontrou pessoas, que ela não tá mais sozinha. Então ela meio que, ao mesmo tempo que ela tá perdida, ela também tá dando um golpe neles pra ficar mais tempo com essas pessoas ali, pra ter um convívio humano ali, né? Eu já tive um amigo que fez isso, lá no FMG. Acontece. A FMG é praticamente um labirinto também. Mas aí ela ajuda eles a chegarem nessa garagem que teria os veículos, e são bicicletas. E aí, enfim, eles pegam as bicicletas, vão em direção ao local combinado. Tem um acidente, aí o Eugene fica desiludido, achando que não vai chegar a tempo, mas o rei dá um incentivo pra ele, aí o Mico também. Eles acabam chegando nesse lugar. Chegando nesse lugar, eles são atacados por um bando de Stormtrooper que ninguém entendeu ainda.
São os caras com umas armaduras brancas e pretas, assim. É bem referenciado na armadura dos Stormtroopers, principalmente da última trilogia agora. É bem semelhante, assim. E aí eles ficam presos primeiro em um vagão de trem. Mas eu quero... Aqui eu vou ter que parar. Porque a gente tem a 10ª temporada, ela lançou em 2019. Em 2020 a gente teve a pandemia. E aí o pessoal não conseguiu gravar uma temporada inteira, né? Eles não podiam, não tinha como fazer uma temporada e tal, seguindo o protocolo de segurança, não tinha como. O que eles fizeram? Eles fizeram 6 episódios extras. E esses 6 episódios extras, eles não necessariamente encaixam na história. É como se eles fossem um bônus ali, só pra gente não ficar 2020 sem temporada, Só pra você ter o que fazer, o que assistir. Então, a gente não sabe se esses episódios, eles são cânone, digamos assim. Então a gente tem esse problema. Porque nesses episódios extras, eles conseguem fugir dos vagões do trem. Só que já saiu o primeiro episódio da 11ª temporada, eu já assisti. Eu não vou dar spoiler, mas a gente sabe que não bate a história com a história desses 6 episódios extras. Então, quem for assistir a 11ª temporada tem que entender que esses 6 episódios são justamente extras, são bônus. Eles não encaixam bem na história. E aí, como acho que a gente já falou da temporada inteira, eu vou falar desses 6 episódios. A gente tem um episódio que é totalmente um filler, que é o episódio do Daryl, mostrando como que ele encontra o cão, que é o cachorro que acompanha ele, né, agora desde a 9ª temporada. E seria naquele intervalo de tempo que a gente teve no meio da 9ª temporada, quando a Carol volta lá com o Henry para encontrar o Daryl, ele já vem com esse cachorro. Então esse episódio encaixaria nesse intervalo de tempo ali. Que o Daryl teria vivido em uma casa, teria encontrado uma mulher, e eles teriam vivido um romance ali. E só que parece que isso não encaixa na história por outros motivos. Mas assim, seria um filler ali. A gente tem a história também do Eugene, do rei, da Yumiko e da princesa nesses vagões. Conta a história como que eles fugiriam dos vagões, né? O que eu também já falei, não encaixa na continuação da história. A gente tem um episódio da Maggie, porque a Maggie, o filho dela, né, tem o mesmo nome do pai da Maggie, que é o Herschel. E aí teriam um outro grupo que teria atacado essa nova comunidade que a Maggie estava vivendo até então. Eu não lembro o nome que eles dão para esse grupo, mas seria um grupo também muito violento, muito agressivo. E aí tem um desses episódios extra, é como que a Maggie volta para buscar o Herschel, descobre que ele não tá no lugar, e eles encontram com essas pessoas, tem ali um certo embate. Mas assim, são episódios, como eu falei, né, não encaixam muito na história, eles são bem assim, não alteram muito mesmo a história. Eles são eles servem ao propósito que eles foram feitos, né? Tipo assim, pra você não ficar sem episódio em 2020, mas eles não acrescentam muito na história, eles não nem tipo assim, nem é uma história tão legal assim. Então a gente tem 6 episódios que são apenas ilustrativos, digamos assim. E aí a 10ª temporada ela acaba assim, ela acaba com o pessoal lá que foi acompanhando o Eugene presos por esse grupo que a gente não sabe quem é ainda, esses caras vestidos de Stormtrooper. A Alpha, né, morta,
o grupo voltando para Alexandria. Se não me engano, agora ele só tem Alexandria como território. Não sei se Oceanside sobreviveu aos ataques da Alpha. Hilltop ficou bem abalado, eles derrubaram a árvore lá no muro, então acho que Hilltop eles já descartaram também aquele local. O reino já tinha sido eliminado, né? Já não contava mais, o pessoal do reino já inclusive estava morando em Hilltop. E a Meg volta para Alexandria também, que é um ponto importante, porque a Meg, ela odeia o Negan, né? O Negan a gente sabe que matou o Glenn. E aí tem essa questão da Meg levar o Herschel para morar no mesmo lugar que o Negan. E o Negan agora ele fica solto. Um desses episódios extras também, ele mostra o Negan fugindo de Alexandria e conta a história dele com a esposa, com a Lucille, né? E mostra ele... termina com ele virando vilão de novo. Então é mais um indicativo de que esses episódios eles são apenas ilustrativos mesmo, porque não é spoiler, tá, gente? Mas no 11º episódio, na 11ª temporada, o Negan... No 11º episódio, aí seria spoiler. Na 11ª temporada, o Negan ainda tá em Alexandria. Então, assim, esses 6 episódios, assiste porque é legalzinho, assim, mas eles não alteram a história. Não fique preso ao que acontece nele. Exatamente. E aí a gente tem a a gente tem a estreia da 11ª temporada. A nossa ideia era comentar episódio por episódio, mas a gente não sabe ainda como que a gente vai fazer. Porque a série não vai sair na TV aqui. Até ano passado saía na Fox, né? A Disney comprou a Fox. Agora a Fox é Star. E segundo fontes, né? O próprio site da Star, da Walking Dead não vai passar na TV mais. Ele não vai lançar aqui no Brasil na TV. Só que ele tá saindo lá nos Estados Unidos, ele sai no site na AMC, né, que é a produtora. Eles têm um streaming da AMC lá, como a gente tem Netflix aqui, Prime, HBO Max. A AMC tem um, que acho que não tem aqui. E vai sair aqui no Star Plus. Só que tem esse problema que o primeiro episódio já saiu lá na gringa, no aplicativo. E teoricamente a data de estreia é no dia 22 de agosto. Só que o Star Plus só vai lançar aqui no Brasil no dia 31 de agosto. Então a gente não sabe se vai sair a temporada inteira, a gente não sabe se vai sair episódio por episódio. É provável que saia episódio por episódio, mas a gente tem que ver se a gente vai continuar fazendo o programa assim, comentando nos episódios, ou como que a gente vai fazer. Porque... e também tem que ver também... eu procurei para assinar, né, para ver se tinha como já fazer uma pré-assinatura, não tinha como. E aí temos que ver como que a gente vai fazer para assistir, porque não estamos influenciando pirataria, tá, gente? Assinem os canais. Mas, por exemplo, o primeiro episódio já saiu, já caiu na internet. E a gente não sabe se vai sair, até sair aqui o aplicativo Star Plus sair aqui no Brasil. A gente não sabe se vai ter mais 1 ou 2 episódios. Então, vamos ver como que a gente vai fazer e a gente publica nas nossas redes sociais. Então é isso, muito obrigada quem acompanhou. Muito obrigada, Fábio, pela companhia. Por nada. Eu devia ter postado uma foto minha aqui, né? Porque... Não, mas você me ajudou a lembrar nomes. Ajudei, sim. Claro que ajudei. Virgil, eu não lembrava. É isso, né? E amanhã você já esqueceu também. Então... E amanhã você já esqueceu, você não lembrava. Então é isso, gente. Muito obrigada quem acompanhou ao vivo, quem ainda não acompanhou, mas vai ver a reprise. E quem tá vendo a gente no YouTube também. Muito obrigada, é isso. Não pode falar YouTube, não.
E acompanhe as nossas redes sociais pra ver se a gente, como que a gente vai continuar isso, se a gente vai falar de episódio por episódio, se a gente comenta a temporada toda no final. Então é Se a gente vai isso. criar uma fanfic e falar só o que a gente for fazendo nela, esse tipo de coisa. Fazer um livro-jogo, né, pra ver o final também. É Tá, é uma isso. possibilidade.